A regra que Pelé queria destruir. O maior jogador da história do futebol estava tão revoltado, tão indignado com uma regra específica do futebol, que abandonou sua aposentadoria tranquila. Foi pessoalmente até a sede da FIFA na Suíça e implorou para os dirigentes mudarem essa regra para sempre. Estou falando do Pelé, o cara que conquistou 3 Copas do Mundo, que fez mais de 1.283 gols, que é considerado unanimemente o maior jogador de todos os tempos. Foi lá e falou: essa regra é uma injustiça absoluta e tem que acabar agora. E quando vocês descobrirem qual é essa regra, vocês vão concordar 100% com o rei, porque realmente é uma das coisas mais absurdas que existe no futebol moderno. Mas calma, porque essa história é muito mais profunda do que parece, e eu vou contar tudo para vocês entenderem a dimensão dessa revolta do Pelé. Primeiro precisam compreender como ele jogava. Pelé não era apenas um jogador, ele era um fenômeno da natureza. Esse cara começou a carreira aos 15 anos no Santos. Aos 17 já estava ganhando Copa do Mundo. E por 20 anos consecutivos foi simplesmente imbatível. Mas não era só a quantidade de gols que impressionava, era a forma como ele fazia esses gols. Pelé tinha uma característica única. Ele pegava a bola no meio-campo, às vezes até na defesa, e saia destruindo todo mundo até chegar no gol. Não era aquele atacante que ficava esperando a bola na área. Não, ele construía as jogadas do zero. Imaginem a cena. Pelé recebe a bola no meio-campo, olha para frente e vê 4, 5, às vezes 6 jogadores adversários entre ele e o gol. Qualquer jogador normal passaria a bola para o lado, tentaria uma jogada coletiva. Mas o Pelé falava: beleza, vou passar por todos. E passava mesmo. Um drible aqui, outro ali, uma finta genial, uma mudança de direção impossível. E quando vocês percebiam, metade do time adversário estava no chão e o Pelé estava livre na entrada da área. Mas aí, meus amigos, é que começava o pesadelo do Pelé. Porque depois de fazer essa magia toda, depois de humilhar meio time adversário com sua técnica superior, sempre acontecia a mesma coisa. O último zagueiro, desesperado, vendo que não conseguia parar o Pelé de forma legal, fazia a única coisa que sabia: PA, falta dura no rei. E não era uma faltinha não, gente. Era aquelas faltas violentas mesmo, porque os caras sabiam que era a última chance de parar o gol. Era comum o Pelé levar chutão na canela, cotovelada, pesão, qualquer coisa para impedir que ele finalizasse. E aqui vem o detalhe que vocês não sabem. Isso acontecia sistematicamente, em todos os jogos. Era a estratégia padrão contra o Pelé. Se não conseguir tirar a bola, tira o jogador. Mas o que deixava o Pelé realmente revoltado não era a falta em si. Ele já estava acostumado com isso. O que deixava furioso era o que acontecia depois da falta. E é aqui que entra a regra que Pelé odiava. Uma regra que transformava toda a genialidade dele em uma desvantagem absurda. Vocês estão curiosos para saber qual é? Calma, que eu vou revelar daqui a pouco. Mas antes, deixe eu explicar porque essa regra deixava o Pelé maluco de raiva. Imaginem vocês a situação. O Pelé acabou de fazer arte pura. Driblou 4, 5 jogadores consecutivos, mostrou porque é o maior de todos os tempos, criou uma situação de gol praticamente impossível de defender. Aí o último zagueiro, por puro desespero, derruba ele na entrada da área. Falta claríssima. E nesse momento vocês pensariam: beleza, agora o Pelé vai cobrar a falta e provavelmente fazer o gol, né? Errado. É exatamente aí que começava a segunda parte do pesadelo. Porque essa regra específica que Pelé queria destruir dava uma vantagem absurda para quem tinha cometido a falta. Era como se o time que tinha sido humilhado ganhasse uma segunda chance, mas dessa vez com todas as cartas na manga. E não era só se organizar, era se organizar com vantagem total. Porque todos os 11 jogadores podiam se posicionar especificamente para impedir que o Pelé cobrasse a falta com sucesso. Vocês precisam entender que o Pelé viveu isso por 20 anos. 20 anos sofrendo com essa injustiça. E não era de vez em quando não, era toda partida. Porque a estratégia contra o Pelé era sempre a mesma: deixa ele driblar até perto da área, e na hora que não der mais para segurar de forma legal, derruba e conta com essa regra para se salvar. Era uma estratégia anti-futebol, mas que funcionava perfeitamente por causa dessa regra específica. E o pior é que isso não prejudicava apenas o Pelé, prejudicava o espetáculo. Porque toda vez que ele fazia uma jogada genial, que o público ficava em êxtase, vinha essa regra e transformava tudo numa situação estática e previsível. O futebol perdia a magia, perdia a arte, perdia a espontaneidade. Era como se punissem alguém por jogar bem demais. E foi por isso que Pelé, décadas depois de se aposentar, resolveu fazer algo a respeito.
Ele foi até a FIFA, a entidade máxima do futebol mundial, com uma proposta revolucionária. Uma proposta que mudaria o futebol para sempre, que daria muito mais dinamismo aos jogos, que puniria quem comete falta por desespero e premiaria quem joga com técnica e criatividade. A proposta era tão lógica, tão justa, tão óbvia, que qualquer pessoa com meio cérebro concordaria na hora. Mas sabem o que aconteceu? A FIFA rejeitou. Simplesmente falaram: não, vamos manter as coisas como estão. Imaginem a frustração do Pelé. O cara foi lá com a melhor das intenções, querendo melhorar o futebol para as futuras gerações, e levou um não na cara. Agora ouçam diretamente da boca do maior jogador de todos os tempos qual era essa regra maldita. Não, tudo primeiro mundo. Agora tem uma coisa engraçada que, não sei se você viu, naquelas as 2 ou 3 jogadas, tinha 3, 4 jogadores do lado, né? E eu tive discutindo na FIFA, agora há pouco tempo, para tirar a barreira. Tirar a barreira, porque é uma coisa que eu acho tão injusta. Não sei se vocês se lembram dessa jogada aí, 2 ou 3 jogadas. Eu, como era jogador que fazia o meio de campo, né, fazia o terceiro homem, todas as jogadas minhas saindo de trás. Os jogadores que são mais de fazer gol, né, o Ronaldo, o Romário, né, esses jogadores de frente, eles fazem o gol lá, mas uma coisa injusta que eu acho, e eu estou defendendo isso, Jô. A gente pegava a bola no meio de campo, na nossa intermediária, vinha com a bola, passava por 1, 2, 3, 4. Quando chegava em cima da risca, o último back te faz falta. Não é pênalti porque foi em cima da risca para fora. Se fosse pênalti, era tiro direto. Não foi pênalti. Pô, depois que você driblou todo mundo lá, aí vem todo mundo na barreira contra você, caramba. É uma injustiça. É uma injustiça. É um negócio que tem que ser mudado. A FIFA tem que ver isso. Você era obrigado a encobrir, inclusive, a barreira e fazer o gol no campo. Mas não é justo. Você passa por 1, 2, 3, 4, fica aí. Só tinha um que fez a falta. Então, acho que o máximo que poderia é esse um que fez a falta tá ali. Ou então sem barreira. Mas não vinham os 11 contra você outra vez. Não é justo, pô. A barreira. Pelé queria acabar com a barreira. Cara, quando vocês param para pensar, a argumentação dele é perfeita. É impossível discordar. O cara dribla 4, 5 jogadores, faz uma genialidade técnica, cria uma situação de gol praticamente certa. Aí o último zagueiro derruba ele por desespero. E todos os 11 jogadores adversários podem se organizar numa barreira para impedir o gol. É realmente uma injustiça absurda. É como se o time que foi humilhado tecnicamente ganhasse uma segunda chance, mas dessa vez com vantagem total. E vejam a lógica impecável do Pelé. Se só um cara fez a falta, então só esse um cara deveria estar ali, porque os outros 10 também ganham o direito de atrapalhar. Ou então, como ele sugere, sem barreira nenhuma, deixe o cara cobrar livre, já que ele mereceu essa oportunidade ao superar tecnicamente a defesa adversária. Pensem em outros esportes para vocês verem como essa regra é absurda. No basquete, quando você sofre falta, cobra livre, sem ninguém atrapalhando. No rugby, quando sofre falta, cobra sem interferência. No futebol americano, quando sofre falta, ganha jardas e cobra sem barreira. Só no futebol que quem sofre falta ainda tem que enfrentar uma barreira com todos os adversários. Galera, essa história mostra porque o Pelé não era apenas o maior jogador da história, mas também um dos maiores pensadores do futebol. Ele não se conformava com injustiças, não aceitava o sempre foi assim. Tinha coragem de questionar, de propor mudanças, de lutar por um futebol melhor. E mesmo sendo rejeitado pela FIFA, plantou uma semente que um dia pode germinar, porque ideias boas nunca morrem completamente. Quem sabe um dia, algum dirigente corajoso não relembra essa proposta e finalmente faz a mudança que o futebol precisa. Valeu, galera! Até o próximo vídeo.